A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Edson, da Assembleia de Deus Ministério de Belém. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025. E o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Jesus sobre o olhar do apóstolo João. Estamos estudando o Evangelho de João. E a lição desta semana, o caminho, a verdade e a vida, é a lição de número 9, que se dará no próximo dia 1º de junho, próximo domingo. Então nós iremos estudar o capítulo 14 de João. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondendo ali aos seus discípulos, especial ali a Tomé. Lembrando os irmãos, que aquele que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Se possível, curte, compartilhe, para que possa chegar aí ao maior número de irmãos, para abençoar vidas com a palavra de Deus. Irmãos, o texto áureo está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6, a resposta de Jesus. Verdade prática. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé, consolida a nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em graça está em João 14, do 1 ao 15. Irmãos, leem esses versículos, leem os versículos também que está em cada tópico da lição, porque através desses versículos, aí o nosso comentarista, pastor, mestre, Elianai Cabral, aí fundamentou os seus escritos, seu pensamento quanto a esse assunto. Então não deixem de ler, os versículos bíblicos, a leitura bíblica em graça e os versículos que aí estão em cada tópico da lição. Introdução. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos. Em todo o mundo, ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de Deus, de salvação. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus, contida neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Nessa lição nós vemos, logo após a lição de humildade que Jesus dá, que é a lição que nós estudamos, a lição passada, a lição número 8, com o gesto do lava-pés, Jesus agora ele começa a se despedir dos seus discípulos, no seu ensino, mostrando que um momento estava chegando. O capítulo 14 ele vai iniciar dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele fala do céu de glória. Então ele fala de uma morada eterna que ele iria preparar, que ele iria voltar para levar os seus discípulos para junto dele, para que aonde ele estiver, eles estivessem também. Quando nós vemos Jesus, não se turbe o vosso coração, ele vem de instrução aos seus discípulos. Ele vai falar aos discípulos que a forma de conhecer aos seus discípulos é o amor. No capítulo 13, verso 35, que inicia este momento, capítulo 13, verso 31 a seguir, ele faz esse discurso de despedida, a partir do versículo 31 do capítulo 13, e continua aí no capítulo 14. Mas ele vai dizer: nisto todos conhecerão, 13, verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns
aos outros. Então, ele vai para o Pai, mas ele deixa a instrução de como nós deveríamos viver, como nós deveríamos nos comportar no caminho. E depois desse discurso, Simão Pedro vai falar, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Para onde tu vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, não pode ir agora, mas depois tu me seguirás. Depois tu irás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim. Na verdade te digo que não cantará o galo. Não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Fato este que vai acontecer. Então ainda havia dúvidas, incertezas no coração de Pedro. Ainda havia dúvidas, incertezas. Jesus vai falar para ele, tu irás comigo agora. Ele diz que daria sua vida por Jesus. Jesus fala, ainda não. Em um momento tu darás a vida por mim, pela causa do Evangelho. Mas neste momento não, tu precisa ainda amadurecer muito, precisa crescer. Então, e no versículo 1, a resposta, ele fala de como deve se comportar no caminho, e fala que Pedro iria negá-lo por 3 oportunidades, fato isso que vai acontecer depois, mas ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, ele fala de algo que iria acontecer, que ele iria preparar, o consolo. Mas para seguir a ele neste caminho, para ele ir e buscar dentre estes, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele mostrou como que é o comportamento no caminho. Amar uns aos outros. Se verdadeiramente amar uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como conhecerá uma pessoa se ele verdadeiramente é discípulo de Jesus? Se ele amar uns aos outros. Então, no discurso de despedida de Jesus, ele também mostra, como devemos nos comportar neste caminho. Como devemos nos comportar nesse caminho. O mundo que nós estamos, a jornada que nós percorremos, há algumas escolhas. Há escolhas que devemos fazer. Porque nesta jornada, neste caminho, tem mentiras, enganos, tem tudo aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus. A nossa carne milita contra o Espírito. A nossa natureza faz de tudo para que nós deixamos o caminho. O caminho não é simplesmente um caminho, uma rua estreita. Não. O caminho é Jesus. Porque ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele afirma o eu sou, como nós aprendemos em outra aula, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. O eu sou de Êxodo 3,14, o nome de Deus, eu sou o que sou.
mostrando a eternidade de Cristo, ele sendo o próprio Deus. Então, ele personifica isso aí. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, neste caminho, o único caminho singular é Cristo, que nos leva a Deus. E na nossa jornada de vida, nós temos muitas coisas a negar para permanecer no caminho. A graça de Jesus nos alcança e nos dá força para vencer a nossa natureza. É o caminho. Nós devemos escolher o caminho. Em qual caminho nós devemos andar? Em qual caminho nós devemos percorrer? Se é o caminho da perdição, do engano, da mentira, dos adultérios, da prostituição, do engano, da idolatria, entre outros. Mas o caminho que Jesus traz, que é o único caminho, é o caminho que nos fornece vida. E não vida no sentido também de algo que terá um fim. Um caminho prolongado. Não. É um caminho sem fim. E neste caminho tem que haver comunhão. Tem que haver comunhão com Deus. Que através da comunhão, essa jornada vai se tornar alegre e pacífica. Jesus é a paz. Os frutos do Espírito nesse caminho têm que fazer parte da nossa vida, para que nós possamos viver o que ele ensina os discípulos, a forma que irão nos conhecer, se amarmos uns aos outros. É a forma que devemos nos comportar neste caminho. É o único caminho, singular, não há outro. Lógico que também, dentro das religiões, alguém vai dizer que todo caminho leva a Deus. Não. Jesus vai dizer que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há todos os caminhos levam a Deus. Pode falar sobre Deus, mas o caminho que leva à vida eterna é Jesus. Ele é a verdade. O caminho deve ser trilhado na verdade. Ele é a verdade. No momento que a verdade era questionada, no momento que a verdade era subjetiva, era relativa, se pensava na verdade dessa forma, que é verdade para um, é verdade, pode não ser verdade para o outro, que é mentira para um, pode não ser mentira para o outro, não. Verdade não é relativa. Aí Jesus vem dizendo, eu sou a verdade, a plenitude da verdade. Eu sou a verdade completa. Uma redundância, a verdade verdadeira. A verdade, eu sou a verdade. O único caminho, a verdade plena, não há outras verdades. A verdade é única. É Jesus. Não é nenhum outro líder de religião, não é nenhum líder eclesiástico. Não. Nós andamos na verdade. Praticamos, devemos ser verdadeiros, em essência, na plenitude. E a verdade não só é o caminho, dentro deste caminho. Verdade nos negócios. Agir com verdade, com transparência nas negociações. A verdade tem que ser plena. Independente do lugar, da situação, do lugar que estamos, da circunstância.
devemos viver a verdade nesse caminho. Nisso vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus, para promover a vida em nós. Como eu falei, a vida não é só dias prolongados, ausência da morte, né? Embora a vida ela vai se tornar não somente uma vida, né, passageira com o tempo, às vezes até prolongado, não, é a eternidade. Olha o que os textos bíblicos que iremos ler fala sobre a vida. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que vem de Jesus. Olha o que está em João 6, também o versículo 47. Oh, glória. João 6, o versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus, ele dizendo, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você vai viver em abundância nessa vida, não é abundância de materiais, abundância de paz, de alegria, de harmonia, longe, ausente das guerras, dos conflitos interiores, ou seja, havendo conflitos interiores e vencendo pelo poder de Jesus. Né? Aquele conflito de ódio, de rancor, de mentiras cometidas, mentiras encobertas. Vai haver ausência, porque nós estamos vivendo a verdade. Vivendo o amor, verdadeiramente sereis meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então estamos no caminho de paz, de alegria, de amor, que promove a vida eterna. Então quem crê em Jesus. Tem outro versículo importante, João 17,3. Vida eterna vem dele. João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam. Se conhecer aqui é na intimidade. Ter intimidade com Jesus não é só olhar. Ter intimidade com Jesus. Conhecer a Jesus é através da oração, dia a dia. Uma vida devocional com Ele. Orando, lendo as Escrituras. Vai surgir dúvidas neste caminho. Na vida de Tomé. Às vezes nós execramos Tomé. Mas Tomé teve coragem de perguntar a Jesus. Tomé teve coragem de perguntar. A dúvida de Tomé, nós já lemos outros versículos. Como podemos saber o caminho? Ele é tratado aqui como um discípulo fiel. E Jesus, o escritor vai colocar que ele tem coragem de manifestar as suas dúvidas. Aquele momento que tem aquele que tem coragem de perguntar, né? E você não tem coragem de perguntar. Espera o outro perguntar. E quando o outro pergunta, até alguns cantem rir da pergunta dele, mas a pergunta que ele fez era aquilo que você queria perguntar e queria saber. Então, Tomé, ele só teve dúvida e teve coragem de perguntar a Jesus. E Jesus, ele vai responder a Tomé. Ele vai perguntar no versículo 5. Vou voltar aqui, 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já havia ouvido o sermão de Jesus, não se turbe o vosso coração. Jesus já havia falado que iria preparar lugar, né, e que voltaria e levaria ele junto com ele, para que aonde ele estejais, vós também, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Mas nós não sabíamos o caminho. Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então surgem dúvidas deste momento. Outro versículo importante, versículo Romanos 6, falando da vida eterna. 6, versículo 23 de Romanos. É isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 5,13 também vai falar sobre Jesus, a vida. Jesus vai dizer assim, 1 João 5,13, João dizendo, o mesmo João, estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que surjam incertezas, dúvidas, como na vida de Tomé, como na vida de Filipe, e também na vida de Pedro. Filipe e Pedro vai pedir também que Cristo mostre-lhe o caminho no capítulo 14 e verso 18. Eles ainda não tinham suas questões esclarecidas sobre o lugar. Neste momento, Tomé, as incertezas, a dúvida do lugar, e Tomé a respeito do Pai. Mostra-me o Pai. Jesus estava com ele, Jesus vai responder, tu me vês a todo momento e pede-me que eu lhe mostre o Pai. Capítulo 14, verso 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, a divindade de Jesus. Jesus vai dizer em João 10 que ele e o Pai é um. Eu saí do Pai, eu vim do Pai, eu vou para o Pai. Aliás, a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala ninguém vai, ninguém vem. Também demonstra aí que ele e o Pai é um. A única forma de se chegar ao Pai é por ele. Ele não manda ir sozinho, é através dele. Através de Jesus. Então, o interessante é que essa dúvida estava na mente deles e Jesus esclarece. Jesus ensina, mostrando o caminho. Jesus vai mostrar um caminho que é ele. Como se comportar neste caminho. Agora, já na vida de Judas Iscariotes é diferente. O engano de Judas, porque Judas, ele não acreditava em Jesus como o Cristo. Foi escolhido como um dos discípulos, andou com Jesus, ouviu as mesmas coisas, ouviu as mesmas palavras que Pedro ouviu, que Filipe ouviu, que Tomé ouviu. Porém, a questão de Judas é diferente. Ele não acreditava em Jesus como Cristo, como Emanuel, como sendo o próprio Deus que estava entre eles. Ele não acreditava. Ele só acreditava em Jesus, ou ele pensava em Jesus como sendo aquele que iria
acabar com o Império Romano. Então ele pensava só em uma questão política e social a respeito de Jesus. Que Jesus iria terminar, ia dar a Israel a ausência da opressão romana, iria se assentar no lugar de César e iria governar o mundo da época. Mas Cristo não veio para isso. Ele não entendeu Jesus como Messias. Não entendeu Jesus como o Messias. E isso mostra que as nossas prioridades nós devemos colocar de lado. Judas se apegou à sua prioridade, que era ganhar dinheiro, ser notório. Tanto é que vende Jesus. Ele vende Jesus. Quando fala de não se apegar às nossas propriedades, às nossas prioridades, o que é prioridade para nós? O reino de Deus. Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Amar uns aos outros. A prioridade é o reino. A prioridade é alcançar o que Jesus ensinou. A prioridade é estar em comunhão com Jesus, em comunhão com Ele, seguir os passos de Jesus, fazer conforme Ele fez. Essa é a nossa prioridade. A prioridade tem que ser o reino, pensar no reino. Nós pensamos no reino durante o nosso dia de trabalho, corrido. Nós pensamos em Cristo, na igreja de Deus, no nosso irmão, oramos pelo nosso irmão. Lemos a Bíblia com o objetivo de apresentar um sermão que edifica as vidas, não para se aparecer. Qual que é a nossa conduta? Como nós estamos trilhando no caminho? Como que nós estamos trilhando para alcançar? Porque a vida eterna, como nós aprendemos nos versículos lidos, é trilhar um caminho de comunhão agora, de paz e de alegria com Deus, e também na eternidade. Isso é vida. Isso é ter vida, ter comunhão uns com os outros, viver alegre, com paz, transmitir vida. Jesus, ele vai nos ensinar, como nós aprendemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 14 ele vai trazer um assunto que eu gostaria de concluir aqui, que é o seu retorno. Ele vai dizer que vai preparar lugar e voltará. Nós lemos aqui versículo que a vida eterna é a nós dada pela sua graça quando cremos em Jesus. Jesus foi preparar um lugar. Preparar um lugar que está lá em 1 Coríntios, que está lá em João 14. E ele voltaria. Ele vai preparar, vai voltar, vai nos levar para estar com Ele. Para que aonde Ele esteja, estejamos também. Então, isso se trata também do arrebatamento da igreja. Período da igreja. Então, o caminho que devemos percorrer para nos dar acesso à vida eterna é enquanto somos cidadãos na terra. Porque Jesus é o caminho que devemos percorrer, que vai nos dar acesso ao céu. Ele ressuscita ao terceiro dia com seu corpo transformado, com a sua ressurreição. Ele vai, através da morte, sua ressurreição, vencer a morte. E agora nós teremos vida e vida eterna. O escritor deixa aqui uns versículos, capítulo 15, versos 51 e 52 de 1 Coríntios, falando que nós teremos o nosso corpo transformado, que nós iremos morar com ele na glória. Olha o que está escrito.
nesse sermão do capítulo 15 de 1 Coríntios, que fala da transformação do corpo, né? Que fala da ressurreição e também do corpo aqui transformado. A ressurreição acontece, o corpo, ele ressurge em glória. Ele ressurge imortal para uma eternidade. E o verso 51 e 52 vai falar como se dará isso, como que irá acontecer. Jesus foi preparar lugar, vai voltar para nos levar para junto deles. Olha só o que está escrito em 52, 53, de 51 e 52 de 1 Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério é aquilo que está encoberto. Então ele está revelando este mistério a Paulo. E Paulo vai dizer a nós: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. A resposta está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós vamos ler também. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo coloca: nós seremos transformados. Ele vai falar: na verdade, nem todos morreremos. Aquele povo, mas ele está dizendo no sentido geral dos últimos dias, falando a respeito do arrebatamento da igreja. Olha 1 Tessalonicenses, que é versículos que complementam esses versículos, que nos traz mais clareza a esse pensamento. Capítulo 4, versículo 15 e 16. Está escrito assim: dizemos-vos, pois, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, a partir do verso 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, Paulo se inclui como vivo, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não precederemos os que morreram. Por quê? Ele vai falar: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, morreram na vida, morreram no caminho, morreram na verdade, praticando a verdade, que é plena, que é Jesus, em todos os sentidos da vida. Ele é verdadeiro. Tanto no sentido de religião, trabalho secular, aonde ele estiver, ele é verdadeiro. Ele trilhando esse caminho, vivendo na verdade, recebe a vida eterna, que é Cristo Jesus. Versículo 16 ao final. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ele não foi preparar lugar. E voltaria e nos levaria para aonde ele estiver, para que aonde ele estiver estejais nós também. Nós teremos um corpo semelhante ao dele. João vai dizer em 1 João. Então ele foi preparar lugar. Ele estava dizendo aos discípulos: eu vou, mas eu vou voltar. Ele estava dizendo: eu estarei convosco também, nas labutas, nas perseguições, nesses dias de sofrimento. É dias de sofrimento no caminho. É dia de sofrimento para ser verdadeiro. É dia de sofrimento para estar nesse caminho, desejando andar nos passos de Jesus, vencendo a nós mesmos, vencendo as investidas do diabo, fugir do diabo, resistir ao diabo, fugir da aparência do mal.
Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No caminho, todas essas coisas irão acontecer, provações, tentações. Mas permaneça no caminho, porque ante a última trombeta, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que ficarem vivos, e nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Vamos ressuscitar e ter o corpo transformado para viver uma vida eterna ao lado de Jesus. Viver uma vida eterna ao lado de Jesus. João 6,47. Jesus a vida. Com certeza digo-vos que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem trilha no caminho, quem anda no caminho, às vezes não é fora do comum, infelizmente, vai haver incertezas. Às vezes vamos dar ouvido até mesmo a enganos, infelizmente. Dúvidas. Mas quanto a crer em Jesus, não. Nós estamos no caminho porque acreditamos que Jesus breve virá. Ele é a certeza da nossa salvação. Ainda que há dúvida em alguns aspectos, incertezas em alguns aspectos, às vezes até enganos, erros no caminho. Mas Ele é a rocha. E com a sua graça, que é o favor imerecido, nos concede paz para vencermos todas as coisas. E nós seguimos crendo em Jesus. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, digo-vos uma certeza, que quem crê em mim tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Vou ler aqui. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu, vivendo no caminho. Vivendo no caminho, que Ele é o único caminho, crendo nele, porque se crê nele tem a vida eterna. Vivendo em verdade, amando uns aos outros, entendendo que Ele é a plenitude da verdade, a personificação da verdade. E a vida eterna que se inicia nessa. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Ele toda a honra e toda a glória. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.